E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Hoje, dia 20 de junho, estamos a fazer uma gravação como já não fazíamos há muito tempo, durante a tarde. Portanto, aqui hoje vai ser assim mais tranquilo. Numa semana, desde a última gravação, em que já passaram-se algumas coisas muito interessantes, o Governo apresentou o seu programa. Vitor, ficas muito agitado à noite, é isso? Fico. Mais cansado, pá. É que você gravar às 10 da noite é complicado. Agora vou ter que começar de novo, não é? Não. Ah, bom, está bem. Bom, mas vamos ao que aconteceu na última semana. O Governo apresentou finalmente o seu programa para a legislatura. Tivemos António José Seguro finalmente também com a sua apresentação de candidatura. Alguns eventos estranhos, tínhamos falado nisto, especialmente o Nuno Poças na semana passada, a questão daquela agressão do neonazi. De repente parece que os neonazis florescem em Portugal, parecem cogumelos, não é? É neonazis por todo lado, já querem fazer um golpe de Estado, é grupos no Facebook, ninguém percebe bem de onde é que apareceu esta gente toda, mas o certo é que os jornais dizem-nos que temos uma praga, uma epidemia de neonazis e, portanto, vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos. Lá fora, a situação no Médio Oriente complica-se, o conflito entre Israel e o Irão está cada vez mais forte, fala-se na intervenção de outros países, Estados Unidos sim ou não, vamos ver. E lá fora, mas cá fora, onde estou, a situação em Espanha é cada vez mais complicada para o governo de Pedro Sánchez. Eu começaria por aqui, fazer um bocadinho um sumário do que aconteceu. Na semana passada, se lembram bem, a minha linha direita tinha sido sobre um dos casos, na altura era o último caso relacionado com a corrupção em Espanha, que era a questão da ida a tribunal do fiscal-general da nação, o equivalente ao nosso Procurador-Geral da República, e quando acabámos de gravar o programa, já havia um novo caso, que era a questão do relatório da UCO, que na altura era só boatos, só se falava do que é que poderia acontecer, e no dia seguinte veio-se a confirmar que o número 3, o secretário da organização do PSOE, estava envolvido em casos de corrupção e acabou por se demitir, entregar o seu cargo como deputado, o seu lugar de deputado, levou a reuniões de emergência do PSOE do governo, um pedido de perdão de Pedro Sánchez à nação espanhola. No dia a seguir já ataques, fez uma nova intervenção e ataques à oposição e tentativas de fugir em frente. Tem sido uns dias quentes e agora nesta altura, aconteceu há cerca de uma hora, desde que começámos a gravar, antes de começarmos a gravar, a sede do PSOE em Espanha, em Ferraz, na Calha Ferraz, em Madrid, está a ser alvo de buscas, além de outras empresas, e portanto não vai parar por aqui. Mas pior do que tudo isto, antes de passar aqui ou não possas, falar um bocadinho não só da questão da corrupção, mas na questão da comunicação. E isto é o que se tem provado nos últimos dias, é que além da corrupção, o que acontece sempre em todos os Estados, a corrupção nunca vai acabar e todos temos a noção disso, seja de um lado ou do outro, mas é que houve um controle de comunicação que foi feito de forma bem organizada por aqueles mesmos que controlavam o sistema e que corrompiam os Abalos, os Coldos, os Santos Serdãs e todos os Vítoras Aldamas, todos aqueles que controlavam a corrupção no Estado espanhol, dentro deste governo PSOE, de controlar um bocadinho, bastante a comunicação social em Espanha, e o que levou a que eu faça agora este pequeno resumo, me assusta um bocadinho, porque se vê não só em Espanha eu acho que é exagerado, mas que se vê
no resto da Europa e vê-se em Portugal, ou já se viu, talvez de forma mais complexa, nos tempos de José Sócrates, por exemplo, situações semelhantes, em que se promovem pessoas que são afiliadas ao partido ou que são apoiantes do partido com bons salários nas televisões e nos jornais para que contrariem todas as investigações, para que vendam narrativas, para que ataquem os seus adversários, as pessoas que os investigam, para que se censurem pessoas que fazem investigações, e eu aqui posso falar de várias pessoas, Vítor Quiles, posso falar de Javier Negre, posso falar de muitas outras pessoas que fizeram investigações e que falavam destes casos há 3, 4 anos atrás e que ninguém lhes dava atenção. Há o caso, por exemplo, já falei aqui muitas vezes, Alvícia Pérez, um tipo que acaba eleito para o Parlamento Europeu, que há 4 anos atrás batia nisto e dizia quem eram as pessoas, que eram estas mesmo que acabaram por serem investigadas e sair do governo. Esse é aquele do tal partido Do partido, sim, Fringe, se acabou não da é? festa, se acabou da fiesta. E que não é entrevistado por nenhum jornal de interesse. Portanto, o El Mundo, o El País, as televisões não o entrevistam, recusam-se a entrevistá-lo quando era a pessoa que falava das coisas. E que É uma espécie de Joana Amaral Dias de espanhol. Sim, e conseguiu ter 800 mil votos ou 900 mil votos e conseguiu ser eleito, e que agora aparece e muitos jornais já dizem, bom, afinal era ele tinha razão, ele falava isto. Porque mais do que a censura ou aqueles que vendem, eu acho que o grande problema é a autocensura, que acontece e que se vê aqui, que é os jornais terem medo de falar de algumas coisas. Já se tornava claro que havia corrupção, já se tornava claro que havia pessoas ali dentro que eram afastadas por razões muito estranhas. Por exemplo, o caso do Vítor do Abalos, que agora já se começa a falar que ele foi afastado pelas suas questões pessoais, nem era muito pela corrupção, pelas questões pessoais, que foram investigadas pelo jornal The Objective há cerca de 4 anos atrás, porque, como se sabe, as suas amigas, sobrinhas, mas que afinal eram pagas e que tinham os seus... depois que tinham cargos em empresas públicas ou empresas amigas, para financiar os gostos sexuais do senhor. E isto foi falado há 4 anos atrás, e essas pessoas foram atacadas pela TVE, pelo El País, por jornais amigos ao governo, o que me leva a pensar um bocadinho, pior do que a corrupção aqui é a forma como o Estado ou um certo governo que não tenha muitos princípios consegue manipular a opinião pública, consegue manipular os meios de comunicação social e criar narrativas que depois influenciam decisões, influenciam eleições e tornam o mesmo Estado ou o mesmo governo que fala em bulos, que fala em fake news, que fala em ultradireita, o ataque. Há inclusivamente um caso de um manifesto há cerca de 1 ano atrás, quando se começou a investigar a senhora, a mulher do presidente do governo, é um manifesto que incluía, por exemplo, o nome da Pilar del Rio, que vocês se lembram, que é a mulher ou ex-companheira de Saramago, um ataque enorme aos jornais que se atreviam a falar da investigação à senhora. E, portanto, era por aí que eu gostava de começar, a fazer agora aqui uma pergunta ao Nuno Poças. Como é que tu vês aqui a situação de Espanha? Já falaste nisso, por exemplo, no Observador, penso que foi no domingo, um bocadinho sobre a situação, e esta tentativa de um governo que por muito tempo foi olhado como uma nova esperança da esquerda europeia, mas que afinal segue métodos bem à antiga América Latina, não é? Bolivariana, de controle do Estado, controle dos meios de comunicação. Achas que isto acontece só em Espanha, ou temos que estar a olhar para uma situação que já é mais generalizada? E, por exemplo, estas narrativas que começam a aparecer agora dos neonazis, não será também um bocadinho por aí? Mas, olá a todos. Eu de facto fiz essa nota no Observador na semana passada, salvo erro, mas enfim, foi uma nota ali um bocadinho em passant, porque tinha algo a ver com outro tema, que depois também podemos falar. Na verdade também tem a ver com isso que tu estavas a falar, com a minha linha da semana passada, por causa da questão da criminalidade, que tem a ver com um facto. Eu estava a ouvir falar e estava-me a lembrar do seguinte, que é verdade que
nos últimos anos nós temos assistido a uma série de difusão de notícias falsas, talvez mais ou em maior quantidade do que tínhamos há uns anos, porque neste momento os canais de informação também são muito maiores e, portanto, chegam a muito mais gente e há muito mais fontes de deturpação ou de criação de factos falsos, enfim, a expressão não é melhor, mas do que havia há uns anos, e também porque neste momento enfim, o grande público, também um bocadinho graças a esta questão toda do jornalismo do cidadão, etc., no fundo também se tirou o exclusivo do fabrico de notícias falsas à imprensa tradicional. Notícias falsas, na verdade, sempre houve, e os mídias também nunca deixaram de o fazer. Aliás, há uns anos havia, normalmente sempre com alguns propósitos políticos, embora não só. Em Portugal acho que há 2 grandes casos de notícias falsas que foram veiculados pela imprensa normal. Um deles sem conteúdo político, tinha a ver com a cantora das Doce, e aquela história toda com o Reinaldo e não sei o quê, depois passado muitos anos, isso ficou esclarecido logo na altura, mas passado muitos anos acho que se generalizou, mas apesar de tudo ainda continua muita gente a acreditar que de facto aquele episódio aconteceu, por cima de uma história meio recambulesca, que envolvia Não faço ideia do que é que estás a falar. Então podemos elucidar. Eu já agora vou contar a história toda, porque acho que isto no fundo também é um programa que também faz algum entretenimento e portanto é E tens a do melão e do calado também. Mas a do melão e do calado a mim já me contaram a história verdadeira. Tinha a história. Contar. Pronto. Não era aquilo que se contou. Era Pronto, exatamente. Exato, era parecido. Mas a história das Doce, que era... Eu agora não me lembro do nome dela, era a loira, como é que ela se chamava? Portanto, era a Fá, a Teresa, a Lena e falta-me o nome desta, precisamente. Havia um tipo que jogava no Benfica nos anos 80 que era o Reinaldo, que era assim um africano possante, muito grande, etc. O facto é, houve um travesti loiro que tinha uma grande pancada, um grande fascínio pela... A Laura Diogo. Pela Laura Diogo, exatamente, pela Laura das Doce. E aparentemente deu entrada num hospital, já não sei onde, São José, Santa Maria, uma coisa qualquer assim, aparentemente maltratado, e entrou no hospital a dizer que ele era a Laura das Doce. A notícia espalhou-se de tal maneira que se gerou o boato, e acho que chegou a vir na imprensa, que a própria da Laura das Doce tinha sido, portanto, no fundo, tinha ido para a cama com o Reinaldo do Benfica e que o Reinaldo basicamente tinha dado cabo de uma certa parte do corpo. Mas... Ok, essa última parte. Reinaldo era quiseste saber. Tinha muito mas foi o Reinaldo que bateu o travesti? Não. Então o Reinaldo aparece... Como boato. Foi um boato. Imagina, princípios dos anos 80 em Portugal, quem é que é enorme o suficiente para dar cabo da Laura das Doce? Deve ter sido por aí, foi o Reinaldo. Os médicos do hospital, logo no dia a seguir, fizeram um desmentido nos jornais, o desmentido foi publicado, mas durante anos, sei lá, eu acho que o meu pai ainda deve acreditar que o Reinaldo deu cabo da Laura. E pronto, basicamente a história é essa. E depois há outra notícia falsa, um bocadinho mais recente, que teve a ver com um burlão alegadamente chamado Artur Batista da Silva. Esse eu lembro-me bem quem era, assim. O tipo que foi promovido pelo aquele senhor de Laçarote do Expresso. Pelo Nicolau Santos, exatamente. Nicolau Santos, foi. Mas é que o Artur Batista da Silva teve uma série de tempo a dar conferências, foi recebido na sede da UGT, do Bloco de Esquerda, do LIVRE na altura, já não sei se do PCP também, acho que da CGTP também, da UGT com certeza, acho que deu uma conferência no International Club, qualquer coisa assim. Foi ao Expresso da Meia-Noite. O Nicolau Santos escreveu um texto no Expresso na altura que se chamava O que Artur diz e o governo não ouve, ou qualquer coisa assim do género. E depois percebeu-se que afinal o tipo não era nada daquilo que dizia. Sabes onde é que ele não teve, obviamente? No Linhas Direitas, porque nós temos um crivo e o vetting, o processo de vetting. Acho que ainda não havia. Mas mesmo assim não esteve.
mas mesmo assim não esteve. Isso faz-me lembrar. Agora vou contar outra história. Isto é verão e acho que podemos. Eu tenho um amigo que foi treinado, depois deixou de jogar futebol, mas foi treinado pelo Jorge Jesus nos tempos idos da sua carreira de futebolista. E há um dia que o Jorge Jesus começa a contar no balneário a explicar porque é que a Itália ia ganhar o Euro 92, que ele foi ganho pela Dinamarca. Porque jogava assim assado e o Arrigo Sacchi não sei o quê, e a tática era assim, a tática era assada, e tinha o jogador X e o Y e tal. E de repente há alguém que no meio do balneário olha para ele e diz assim: mister, mas a Itália não vai ao europeu. E o Jesus vira-se para ele e diz: não vai? Então fará se fosse. É para vocês verem, que eu estou a dizer que a Itália vai ganhar e nem vai, imagina se fosse. Imagina o que é que a Itália não faria. Mas pronto, vamos lá voltar aqui um bocadinho a isto. E portanto, é verdade que nos últimos anos tem havido uma série de notícias falsas que vão sendo veiculadas. Começa da Itália. Começa da Itália, por exemplo. O mal do Jesus era esse, que ele estava a ler o Expresso, não é? E ao mesmo tempo também tem havido uma proliferação de polígrafos e coisas do género, que na verdade também sofre aqui de um problema de autoridade muito grande e hoje em dia até quase que já se pergunta que é que poligrafa os próprios dos polígrafos. E eu estava a ouvir falar, foi aqui que eu tinha parado, antes deste vasto parênteses, que era... talvez fosse útil hoje em dia nós também fazermos alguma fiscalização no sentido de sabermos até que ponto algumas coisas que foram não é veiculadas, mas que foram apontadas de notícia falsa em determinada altura que se vieram a confirmar mais tarde que eram verdade. E há várias. Relativamente ao Covid há imensas. Nos anos Sócrates são muito vastos relativamente a isso, e agora em Espanha acontece exatamente a mesma coisa. A questão da sanidade, da saúde física do Joe Biden, por exemplo, que durante muito tempo também se dizia que se alguém pusesse em causa a saúde do homem, que também era uma notícia falsa, e depois afinal já não era. E portanto eu acho que era útil fazermos esse exercício e perceber quantas notícias foram acusadas de ser falsas e depois vieram a confirmar que afinal eram verdade. E Espanha... Ou as verdadeiras, ou vice-versa, não é? Ou os desmentidos que... Pronto, é isso, sim. Porque há muita coisa que é permanentemente desmentida, depois vai-se a descobrir que afinal de contas era verdade, e há muita coisa que é tida como, aceita criticamente como verdade, depois se vem perceber que não. Que é mentira, sim. É mentira. Sim, exatamente. E Espanha está a viver assim, mas eu tenho olhado para aquilo um bocadinho como entre 2005 e 2011, eu acho que nós, pelo menos, há assim, uma minoria de pessoas que nunca embarcou no socratismo, desde o início, e eu tenho olhado para aquilo um bocadinho mais ou menos da mesma forma, com uma agravante. O Estado espanhol é muito mais débil institucionalmente do que Portugal era e continua a ser. Há ali um problema grave que tem a ver com as autonomias e com a própria soberania do Estado espanhol. Portanto, neste momento está aqui um governo que não tem orçamentos aprovados há não sei quanto tempo, que não aprova leis, que não tem decretos, não tem rigorosamente nada, que aprovou uma lei de amnistia, como dizia o Gonçalo Cevada há uns dias também, acho que no Observador, que aprovou uma lei de amnistia que ainda por cima era inconstitucional, e portanto aquilo é um governo que basicamente existe para perpetuar poder, ponto. É que não há sequer a ilusão daquilo que havia no tempo do socratismo com o Sócrates queria fazer reformas, queria fazer isto, a avaliação dos professores, as eólicas, a energia não sei o que, etc. E portanto acaba por ser mais grave do que isso, com a agravante, e foi sobre isso que eu tinha falado outro dia, disto estar a acontecer aqui ao lado. Nós estamos perante uma possibilidade de uma fragmentação de um Estado, de uma democracia que já se transformou numa democracia iliberal, e com problemas institucionais gravíssimos neste momento. O próprio setor judicial a ser usado muitas vezes com propósitos políticos. Isto está a acontecer aqui ao lado. E não há...
aqui em Portugal, agora menos, porque enfim, as notícias vão chegando e aqui e ali nós falámos sobre isso aqui, no Contracorrente o José Manuel Fernandes falou sobre isso, e portanto, agora é verdade que vamos falando um bocadinho mais sobre isto, mas continua a haver aqui algum... não é bem uma notícia falsa, mas é uma não notícia em Portugal sobre uma coisa que se está a passar aqui ao lado e que é importante. Portugal é o maior destino das exportações portuguesas e, portanto, a Espanha tem uma importância para nós que não é de sumenos ou seja, isto não é propriamente uma notícia falsa, mas é uma não notícia quando devia ser notícia. E isto tem um bocadinho a ver com aquela conversa toda dos focos de atenção mediáticos para determinadas coisas que estão a acontecer ou não estão a acontecer, que de facto são graves, e outras que não são tão graves, ou aliás, ou que são graves mas não têm a mesma dimensão, se calhar é mais justo pôr as coisas assim. E eu acho que isso de facto nos devia fazer pensar aqui um bocadinho, teve com esta história toda agora de repente na última semana descobrimos que Portugal afinal que era um país seguríssimo, dos países mais seguros do mundo e que não havia problema nenhum de criminalidade, etc. Agora de repente descobrimos que Portugal afinal está a ser vítima é um país de uma insegurança inexplicável, e nós estamos aqui praticamente em risco porque há aí neonazis por todo lado. Portanto, agora estamos quase neste segundo patamar de gravidade, que passamos da direita reacionária para a direita populista, depois ao fascismo, agora já estamos no nazismo. Não quer dizer que não haja, não quer dizer que as autoridades não o controlem, não o fiscalizem, não tenham sob vigilância todos estes movimentos, alguns deles que fazem apologia de terrorismo, etc. E muitos deles até, isto é uma história com muitos anos, que estão ligados muitas vezes até a outro tipo de criminalidade, como tráfico de pessoas, tráfico de droga, a prostituição, etc. Tráfico de armas. E portanto, isso de facto nunca deixou de ser vigiado, nunca deixou de ser fiscalizado, não deixou também, julgo eu, de ser um fenómeno ultraminoritário no país. E portanto, até se nós quisermos comparar aquilo com tu teste, agora de repente parece que há nazis por todo lado e capas de jornais e horas e horas e horas e horas a falar do nazismo que chegou a Portugal, e há nazis em tudo quanto é esquina a pôr em risco a soberania, a ordem e as instituições e a vida das pessoas e a segurança, etc. E que lá está, que sendo verdade uma dimensão muito pequena, não corresponde ao impacto que mediaticamente se está a querer dar. Ao mesmo tempo, aquilo que se passa aqui em Espanha é uma nota de rodapé. E eu acho que é porque o governo é do PSOE, quer dizer, não há... Em Portugal nós somos mais quase defensores do PSOE do que o El País. Já não sei quem é que dizia isto há uns dias, acho que era sobre o Expresso, que era que são mais PSOístas do que o El País. Enfim. Sim, o El País já começou a roer a corda, a verdade é essa, por exemplo. Pois, porque mudou mudança de direção, exatamente. E finalmente começou a revar as coisas como não fazia. E em Portugal é um bocadinho crítico. Falou-se, o Observador fez um contracorrente bastante interessante, mas acabaram por ser as mesmas pessoas que falam no assunto. Diogo Novo, Gonçalo Cevada, não aparece ninguém assim, tu digas, bem, vamos falar daqui como pessoas que não falam sobre o assunto normalmente, porque por exemplo, houve uma notícia na Luz, houve uma notícia no Expresso, mas para a importância daquilo que se passou, não é, ou do que se está a passar, é muito pouco. Não é preciso recuar muito para ver as capas e as páginas e páginas e páginas de jornais sobre Milei. Quer dizer, o que é que nós vendemos para a Argentina? Temos um mercado energético à Argentina? Quer dizer, qual é a relevância? Tudo bem, querem fazer notícias, mas não fazer notícias, como tu dizias muito bem, quer dizer, foi aquela questão, por exemplo, do ataque ao ator e a questão da família cigana. Ok. Sim, senhora, pode-se falar e deve-se falar da questão da agressão ao ator era do ator da comuna, não era? Já não lembro qual é que era. Da barraca. Da barraca, é mais ou menos o mesmo.
E, portanto, agora, não falar das outras situações e não supor que ainda são mais graves, porque existe morte, existe uma criança, uma jovem criança que ia um casamento forçado, e não se dá mais relevância, é que nos parece estranho. E, portanto, estamos ao lado de um país, eu estou por aqui, que é o maior parceiro comercial português, é com quem compartilhamos um mercado energético, partilhamos os maiores rios de Portugal, vêm de Espanha, portanto, quer dizer, há aqui questões muito sérias, e portanto, é o PSO, é tudo normal, fala-se um bocadinho da corrupção, mas não é nada assim tão importante, mas é aquilo que eu lembro-me nos tempos de Rajoy, falava-se bastante mais e a situação não era tão crítica. Nuno Lobreiro, estiveste por Budapeste, foste lá apresentar o paper, não é? Numa conferência. Tiveste, o que é que ouviste, o que é que Estava leste? rodeado de fascistas, de acordo com provavelmente alguns neonazis. Neonazis, fascistas e tudo, pessoas... Dizem que naquela terra dás um pontapé é um neonazista. Aquilo é uma... Portugal. Eu sou de Budapeste, já lá vou, depois da minha linha. Em relação aqui a esta questão espanhola, e eu admito que os pormenores me escapam um bocadinho, as personagens, enfim, nós não temos tempo para acompanhar a novela toda, e depois não é só um caso, isto já são 10, 15, 20 casos que se acumulam, e que são dezenas de personagens, estão todos envolvidos, é uma confusão. Nós fizemos aqui, verdade seja dita, quando ninguém falava no assunto, fizemos aqui um Linhas Direitas há uns meses atrás, direcionado especificamente àquilo que se estava a passar em Espanha, e já na altura a pergunta que eu e o Poças, os dois um bocadinho mais de fora, fazíamos era, mas como é que é possível politicamente o Sánchez sustentar-se? E aquilo que era a resposta na altura, tu não tiveste esse programa, Vítor, creio eu, estavas doente ou estavas em viagem, não me lembro, mas estava cá o Ricardo Dias de Sousa e estava cá o Gonçalo Cevada, e o que eles respondiam é que a coisa se ia mantendo precisamente por causa destes interesses entre os separatistas que veem aqui uma oportunidade, muitos deles até ideologicamente sendo de direita, e não tem rigorosamente nada a ver com socialismo ou isto, mas que veem a oportunidade na fraqueza do Estado Central, digamos assim, para para conquistar ganho de causa nas suas diversas estratégias de autodeterminação, digamos assim. E, portanto, se há alguma coisa que Espanha é, neste momento, é de facto um caso em que está em causa o regular funcionamento das instituições. Não é só o regular funcionamento das instituições, é a regular expectativa da manutenção da soberania do próprio Estado espanhol, digamos assim. E, portanto, que isto não seja notícia é extraordinário. Eu não acredito que as razões sejam meramente só ideológicas. Isto faz parte, de facto, de um ambiente de crescente cortina de fumo em que nós vivemos, porque cada vez mais dependentes. Eu acho que há aqui duas razões fundamentais. Acho que estamos cada vez mais dependentes, de facto, de meios que nos separam em relação àquilo que está, de facto, a acontecer. Quer dizer, o velhinho enviado especial, não é? Quer dizer, tinhas lá o Carlos Filho em Moscovo a ver, e então agora o que é que se passa em Moscovo? Está lá o Fino, não é? E relata aquilo que vê. Quer dizer, hoje em dia não é isso. Há toda uma nebulosa de as coisas. Toda a gente vê e não vê as coisas a acontecerem, o que tira um bocadinho, apesar de termos muito mais meios e muito mais condições para poder acompanhar as coisas de perto, também esses meios são profundamente mediados, e ao serem profundamente mediados podem ser completamente distorcidos. E essa é um bocadinho a função, e portanto eu pego aqui agora um bocadinho para
o Poça estava a falar, há aqui vários fenómenos que vão acontecendo ao mesmo tempo. Um deles, e acho que Espanha é o perfeito exemplo, e acho que Portugal também, e curiosamente Espanha foi buscar o exemplo a Portugal, pô-lo em esteroides, porque o Sánchez é um Costa em esteroides. Ou seja, é alguém completamente amoral, que não tem qualquer espécie de peixe de negociar com quem tiver que negociar, romper qualquer espécie de acordo institucional, alterar qualquer espécie de norma, saltar por cima de qualquer escândalo ou o que tiver que ser, tudo com o objetivo da manutenção do seu próprio equilíbrio de poder. Sendo que o equilíbrio de poder do Sánchez é 1000 vezes mais periclitante, por força da circunstância política e institucional espanhola, do que era o caso do Costa. E, portanto, o Sánchez percebeu que, mesmo não ganhando eleições, mesmo não tendo a maioria, utilizando os diferentes poderes instalados e as diferentes vontades que cada um deles tem, as pode utilizar em seu proveito próprio. É só isto. E isto é muito revelador de facto, uma nova geração política que é a regra no Ocidente, que é uma geração de gestores de poder político. E, portanto, todos eles têm várias coisas em comum, mas que preparam-se grandemente para o cargo, quer dizer, que é o objetivo, são estes cargos, é o seu objetivo de vida, quer dizer, não são pessoas particularmente bem conseguidas nas suas vidas profissionais, vendo como, por exemplo, o Trump é a antítese de tudo isto, e é precisamente por isso que ganhou e que também pode fazer e dizer as coisas que faz e diz. Mas na Europa somos de facto políticos de carreira, somos de facto de pessoas que não se distinguiram em mais de uma área, a não ser o objetivo da gestão política. E depois de tão especializados que estão nessa matéria e nessa área, e tão focados que estão nos seus objetivos particulares, eu acho que eles nem se apercebem do mal que fazem, muitas vezes. Eu acho que o caso do Sanches está muito para lá disso. Eu acho que há aqui uma má índole, tem que haver aqui uma noção, de que a Espanha vai ser prejudicada se a estratégia que ele está a levar a cabo continuar a ter os seus frutos, e ele destrói o Estado espanhol se tiver que destruir e abdicar, e se conseguisse constitucionalmente abdicar de parte de autonomia, ou da autoridade e da soberania, mas que lhe permitisse manejar e deter o poder que sobrasse e que fosse dele. Portanto, há aqui uma questão até já do foro psiquiátrico, parece-me. Nunca é bonito visualizar as coisas desta maneira, mas há aqui uma mitomania de que, quer dizer, alguém que não vê para lá do seu objetivo, pessoal, ponto final, completamente. Quer dizer, ele é o líder, ele tem que ser o líder, e mente, é apanhado a mentir constantemente, e a saída para a mentira é mais mentira. Há um caso curioso que é o tipo. Isto é uma piada, não é? É uma verdadeira anedota dele dizer que eram 5 da tarde e não tinha comido, e depois descobrem que afinal tinha havido uma entrega de comida durante a reunião às 2 da tarde. Portanto, o senhor tinha almoçado, mas fez questão de se fazer a vítima. E um bocadinho tem que se fugir às perguntas, estou cheio de fome. Não é? Não, e isso é uma das coisas, quer dizer, a tal ideia do mundo pós-verdade. Mas é que o problema do mundo pós-verdade não é que seja difícil aferir alguns factos, como viste, foi possível aferir o facto que o homem tinha comido. Portanto, o problema da pós-verdade não está em não se conseguir aferir factos, porque se consegue aferir factos. O problema da pós-verdade está em todo o conjunto de uma nova geração, ou de uma velha geração de políticos, que privilegiando o seu interesse próprio em relação aos valores que antigamente eram tidos como valores cimeiros do interesse nacional,
valores de uma dimensão ética, de uma dimensão moral, à qual as pessoas se sujeitavam, e tudo isso hoje em dia desapareceu. Porque, em grande medida, há um escândalo continuado por coisas que muitas vezes não significam rigorosamente nada. E as pessoas escandalizam-se imenso, e está muita gente a ganhar likes no Twitter e no Facebook, muito escandalizado, e a rasgar as vestes, e deste mundo ultra virtuoso, mas que depois, como vai de escândalo em escândalo, em escândalo, em escândalo, as pessoas habituam-se ao escândalo. E como na maior parte dos casos, os escândalos são todos tratados pela rama, e se passa do escândalo de hoje para o escândalo da amanhã, sempre de nenúfar em nenúfar, de superficialidade em superficialidade, quer dizer, podendo sustentar-se em cima do nenúfar e indo abaixo no lago, porque as coisas não são tidas e não são analisadas com a gravidade e com a profundidade com que as coisas deviam ser, que as pessoas estão anestesiadas a este virtuosismo, o que permite que se possa continuar neste mundo superficial, onde as pessoas que genuinamente estão chocadas com a falta de valores e a falta de vergonha na cara de políticos grau zero ou abaixo de zero, como é o caso de Pedro Sánchez, é o pior que pode haver na política. Mas que não há a profundidade e o crivo ético, moral e substancial na nossa sociedade de consumo mediático para poder depois distinguir uns dos outros. E acabamos no eles são todos iguais. E isto depois dá aso a este descontentamento generalizado, que, por exemplo, acaba no Chega, nos seus 23%, e no slogan do eles são todos iguais, temos que substituir, ou era o banho de ética do Rui Rio, que esse não surtiu tanto efeito, porque ele vinha do próprio, enfim, e molhou-se bastante na água, portanto ia atirar para cima dos outros, mas a verdade é que acabamos nisto, são todos iguais. O fenómeno Gouveia Melo, não é? Quer dizer, que é um bocado, não venho da política, não é? É um bocado isso, que depois se vai descobrir que, afinal de contas, não vai estar assim tão acima de ninguém, porque o problema é estrutural e não é personalizado. O problema é que a estrutura permite esta gente ser bem-sucedida a alcançar o poder e a mantê-lo, e não é bem-sucedida no crivo de peneirar os maus políticos, lançando-os na vergonha de serem maus políticos e caindo em desgraça, e premiando, independentemente das ideias, os bons e aqueles que de facto não têm rabos de palha. Este é que é o problema, portanto é um problema estrutural. E aqui chegamos à questão das notícias, porque o que nós temos é uma espécie de uma coligação de interesses entre aquilo que é o sistema político e o sistema mediático, que fazem parte de todo um sistema. E enquanto que há 20 anos atrás falávamos com toda a vontade do quarto poder, como o sistema mediático era fundamental para fiscalizar o poder político e fiscalizar os outros poderes, a missão nobre que os jornalistas tinham, etc. Tudo isso desapareceu, porque muito pelo aprofundamento desta tal cortina de fumo mediática, a preocupação dos poderes que são não é tanto a de garantir que se faz bom jornalismo ou de garantir que se faz boa política, mas é a de garantir que os políticos triunfam nesse meio difuso e opaco, ou de garantir que os jornalistas conseguem vender o seu produto também nesse meio difuso e opaco, ter cliques e likes. E, portanto, gera-se aqui uma coligação de esforços entre a política e o mundo mediático, em que ambos ultra especializados na sua matéria, portanto, largamente ignorantes de muita coisa, nomeadamente de dossiês aprofundados, do que é que de facto era preciso fazer para estudar esta matéria a fundo e colocar as questões, ou lançar os projetos,
com a profundidade que se exigiria. Não, tudo é feito pelo crivo da comunicação, de maneira a passar o slogan nesta confusão mediática e ter ganho de causa, seja para vender notícias, seja para ganhar votos. E nessa batalha difícil, porque é um mundo difícil, ganham os mais superficiais, ganham aqueles que mais capacidade têm de passar superficialmente a sua mensagem para todos e, portanto, tornarem-se populares, seja a vender notícias, seja a vender comentário, seja a vender votos, do que propriamente aquelas pessoas que querem tratar dos assuntos com alguma profundidade, mas que depois isso não passa na confusão do sistema. E é por isso que o sistema está todo em crise. Porque ele está cooptado por uma coligação, voltando um bocadinho atrás, entre o político que triunfa tendo a capacidade de colocar notícias e narrativas na comunicação social, e para isso utiliza o jornalista amigo com quem bebe copo, o gin, no bar da moda à sexta-feira, não é? Tal como o jornalista é tão mais bem sucedido quando tem acesso àquelas fontes oficiais ou às fontes que são secretas, não é? Fontes, entre aspas, que lhes permitem ter aquela notícia e aquele boato ou aquela bomba que vai garantir os cliques e etc. E que é uma arma de arremesso no fim do A contra o B. E, portanto, andam todos a lutar uns contra os outros, mas não anda propriamente o sistema mediático a fiscalizar o político. O que há é um conjunto de políticos que geram sinergias de poder, que incluem coligações, obviamente, do sistema mediático. Esses sim andam à pancada uns com os outros, portanto, os dos mediáticos andam à pancada com outros mediáticos, em função de cada um das diferentes sinergias que têm mais ou menos opacas neste meio cada vez mais difuso. E termino dizendo que é precisamente por isso que depois há narrativas que passam e há narrativas que não passam. E no caso em Portugal, eu não acho que é propriamente porque, quer dizer, por exemplo, se vamos falar porque é que não se fala na China, eu não tenho dúvidas que é por causa dos interesses económicos que os chineses vertem no sistema mediático. Quer dizer, quando os chineses são donos de grande parte das grandes empresas portuguesas que compram assinaturas nos jornais e que pagam anúncios institucionais na comunicação social, eu consigo perceber que a China tem um forte impacto, ou pode ter indiretamente, na narrativa mediática que passa em Portugal. Agora, que Espanha faça isso, eu acho que não. Eu acho é que não interessa. Não interessa porque os assuntos são complicados, porque dá trabalho, porque ideologicamente estamos a falar do governo que está alinhado com a maior parte dos valores tradicionais da esquerda contemporânea, como é o caso de grande parte do viés ideológico da imprensa nacional, portanto não é à toa que é o único bem de cima observador que está a falar nesse assunto, e, portanto, e aquilo que vende, a Espanha não vende particularmente em Portugal. Vende para quem gosta do fenómeno político como nós, para quem se preocupa com o que está a passar lá e como é que nós temos que lidar com isso. Mas, quer dizer, o público em geral, atrás dos cliques dos quais os jornalistas andam, não está interessado na realidade espanhola. Não percebe o que se passa lá e não liga. E esse é o problema, porque há muito que nos deixámos de ter, de facto, esta missão fiscalizadora, esta missão esclarecedora e informativa para passar a ter este sistema, esta coligação mediática e tudo que eu falava ali há bocadinho. Termino dizendo que é por isso que o sistema está em crise. Porque a maior parte das pessoas que vai só atrás do clique não são consumidores do jornal, não são consumidores da revista, não são consumidores do programa de investigação, e estão nas redes sociais a clicar em links, e é por isso que a comunicação social se desfaz nas famigeradas redes sociais, porque não tem interesse
para lá desse clique imediato no qual se clica, e os programas que vão tendo mais sucesso e que vão conseguindo romper neste novo mundo de baixo para cima no ciberespaço, são programas vendendo aqui o nosso peixe como o nosso. Porque, de facto, quando nós fazemos um programa de 1h30 ou 2 horas, nós somos capazes de pôr profundidade nas coisas. Nós somos capazes de falar, portanto, nós estamos 1 hora a falar sobre este assunto, por exemplo, os 3, cada um dá a sua opinião e depois complementamos aqui ou acolá, damos uma profundidade às coisas que permite uma visão completamente diferente e uma opinião completamente diferente das coisas. Não há espaço para isso no mainstream mediático, não há espaço de programas que possam estar 45 minutos a falar sobre um determinado tema e depois passar para outro tema. E não há, porque estão à procura da grande multidão, enquanto que nós nos satisfazemos com o nicho interessado naquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, é precisamente por isto, pela inépcia em cumprir a sua missão deste complexo político-mediático que vai controlando as narrativas através do gatekeeping e através das narrativas controladas pelo outro, que o futuro são programas como o nosso. E isso viu-se nos Estados Unidos, onde precisamente o político que eles escolheram foi a antítese do superficial, foi a antítese do político de carreira, e os meios de comunicação que tiveram sucesso foi a antítese da mainstream media e dos grandes órgãos de comunicação social. E pelo contrário, foi o triunfo do podcast e destes novos programas de comunicação. Olha, eu pegaria por aí um bocadinho que estavas a dizer, mas também, talvez em Portugal isto não seja tão relevante, apesar de o Estado ter aprovado subsídios para a imprensa, como nós sabemos, algo que já discutimos aqui, mas em Espanha temos aqui também a questão dos anunciantes. Isto para grandes grupos, tipo do El Mundo e de alguns canais televisivos de grande audiência, a 4, a Antena 3, é muito relevante porque grande parte os maiores, entre os maiores anunciantes tens o Estado, o Governo, não é? Tens a Renfe, tens a Telefónica, que hoje o Estado espanhol já comprou 10% há cerca de 6 meses atrás, por causa de uma possível interferência de um novo investidor da Arábia Saudita, e portanto tem esse controle, da Telefónica Movistar, tens a ONCE, tens as lotarias do Estado, e portanto qualquer meio desse tem medo, não é? É aquilo que eu falava da autocensura. Porquê? Porque de um dia para o outro tu fazes uma notícia que não agrada ao governo, e perdes financiamento. E, portanto, perdes financiamento, além de destruírem, mas perdes ali pode perder uma parte do financiamento que pode levar a ter que demitir jornalistas, a ter que fazer... Mas tu achas que em Espanha isso faz diferença? Ou seja, achas que... Faz, e posso dar o caso. Mas achas que o El Mundo, o ABC... Sim, posso falar de um caso do El Mundo, 2021. Javier Negra, que é hoje o fundador e sócio principal do Estado de Alarma TV, era jornalista do El Mundo, é o primeiro que faz uma investigação séria aos negócios do pai da Begonha Gomes, a mulher do Pedro Sanches, e ele fala isto numa entrevista com o Vítor Domingues e explica, eu fiz tudo, eu fui ao local do negócio, portanto até é caricato, ele fala, fui lá como um cliente, não é? Portanto é uma sauna gay, e portanto ele fez a questão de lá ir, colocar a toalhinha, fazer aquela história, ele conta a história toda, fazer a investigação de quem é que era realmente o dono, que não era o pai dela, mas era o tio, e portanto era um testa de ferro, tinha tudo preparadinho, fala com o presidente da empresa, aquilo devia sair num domingo, não saiu. Passado 3 semanas o El Mundo consegue um subsídio maior, um anúncio maior quantidade do governo de Espanha. Portanto, ele não quer dizer, não consegue provar que isto estivesse ligado, mas é provável que tenham ligado para a Moncloa e tenham dito, olha, nós temos aqui um artigo, que isto aqui é um bocadinho complicado, saiu qualquer coisa, mas não saiu aquilo que devia sair, porque ele tinha vídeos, tinham tudo. Portanto, isto está dito por uma pessoa que trabalhava, era um jornalista que estava em ascensão dentro do El Mundo e depois saiu. Decidiu sair porque achou que não havia espaço. Poucos saem, porque depois... Ele disse isso mesmo. Ele tinha um salário de milhares de euros e teve prescindido disso. Prescindiu disso porque não aceitava aquela situação. Só dizer aqui uma coisa, que há bocado já falei demais, mas
é que, enquanto que, por exemplo, tu assististe nos Estados Unidos, há um mercado tremendo. E, portanto, tu assististe a jornalistas que, por exemplo, o caso do Tucker Carlson, não é? Que foi corrido por estar a levantar uma lebre que não Que não devia. Que neste caso era o suposto ataque ao Capitólio do 6 de janeiro. E teve acesso às imagens lá de dentro e que demonstravam claramente que não tinha havido invasão nenhuma, as portas tinham sido abertas pela própria segurança e pela própria polícia, etc. E mais os FBIs que estavam no... enfim, aquela história toda. Ele pôs aquilo cá para fora, as expensas daquilo que eram as ordens, foi despedido. E pronto. Mas agora, o Tucker Carlson fez isso, foi despedido, foi para fora, mas ele faz um podcast, vai para o X... E o podcast tem 20 milhões ou 30 milhões de visualizações. Ele está mais rico agora. Portanto, ele tem esta alternativa. E qualquer jornalista, e há casos vários nos Estados Unidos, da esquerda à direita, que se juntaram todos um bocadinho atrás do Trump, precisamente por causa da instrumentação monolítica que todos os órgãos de comunicação social mainstream estavam a seguir por igual a mando do Partido Democrata, e portanto muita gente oriunda da extrema-esquerda, do Bernie Sanders, da esquerda tradicional, etc., acabaram no campo de Donald Trump, precisamente pela restauração da liberdade de expressão. Mas há mercado para tu seres um jornalista independente. Agora, em Espanha é capaz de já ser difícil, em Portugal é impossível. Claro. Em Portugal é impossível, tu não sais despedido, primeiro já ganhas mal, não é? Portanto, ganhas para pagar as contas, e depois és corrido de um jornal e vais fazer um podcast como o nosso e não vais pagar contas nenhumas, não é? Quer dizer, isso acabou. Tens o caso do Página 1, não é? Quer dizer, vês as dificuldades que eles têm, fazem aquelas investigações todas e tudo, mas depois tens a questão legal, não é? É que o problema é esse, começam-te a meter processos, precisas meter advogados para te irem defender, para te irem defender, não é? Alguns fazem pro bono, mas quer dizer, os advogados também têm que ganhar dinheiro, não é? Quer dizer, são pessoas com sentido de missão. O que está ali, repara, o que está ali no Pedro Almeida Vieira é o sentido de missão. Claro. Não é para ser para receber prémios como o melhor jornalista, para ser distinguido socialmente, ou para lhe baterem nas costas aqui ao maior e não sei o quê. Não. É o sentido de missão de alguém que durante o Covid percebeu que a narrativa mediática estava completamente maniatada e controlada e que os verdadeiros dados e a verdadeira informação não estavam a sair cá para fora. E portanto, isto é para pegar bem aquilo que estava a dizer. É que tu antigamente tinhas esta ideia de espírito de missão dentro das próprias estruturas, dentro dos partidos tinhas políticos com espíritos de missão e pessoas independentes, dentro dos jornais tinhas jornalistas que queriam ser o bom jornalista, que queriam o grande furo, que queriam fazer um trabalho virtuoso. E estruturalmente o sistema não ajuda a que isso aconteça, e os valores que nós temos na sociedade hoje em dia também não. Esse é que é o drama. Olha, eu há uns tempos, há 2 anos atrás, numa apresentação do livro, eu penso que vocês conhecem, o Diogo Pratos, estava um antigo administrador da Global Média, que é o Diogo Agostinho, e ele falava um bocadinho sobre isso, que projetos diferentes, que não sejam muito do mainstream, tem muitas dificuldades. Passava-se com o Novo, não é? O jornal, porque ninguém investe. As pessoas têm medo de investir naquilo. Havia gente com quem eu explicava isso, havia gente com quem eu falava e que gostavam muito do projeto, mas diziam, eu não posso estar a investir nisso. Porque se sabe, depois eu tenho problemas, porque eu tenho contratos com o Estado, tenho contratos com empresas públicas e começam a fazer perguntas. E, portanto, as pessoas fazem um bocadinho aquilo que eu falava um bocado, a autocensura, ou cuidado, isto está mal, eu vou falando com as pessoas, mas investir, está quieto. Não é? É que outro problema estrutural, Vítor, por acaso falas da questão do Novo, eu colaborei com o Novo desde o primeiro número até ao fim, colaborava na versão digital, tentava online, e conheço bem o Diogo, acho que foi o Diogo que me convidou para participar, e portanto eu sei perfeitamente da boa vontade, e conheço várias das pessoas do projeto, e portanto, a boa vontade era muita, mas o
O grande problema do Novo, para mim, é um problema corporativo do jornalismo hoje em dia. É que, por mais diferente que eles tenham querido ser, e de certa forma, no campo da opinião, por exemplo, foram bem sucedidos a fazer isso, tal como o Observador. Eu acho que o problema do Novo acabou por ser o mesmo problema que o Observador também tem. É que, em última instância, a redação vai buscar jornalistas à universidade. Sim. E o jornalista vem formatado da universidade. Vem formatado ideologicamente, vem formatado estruturalmente, vem formatado no tom que usa, na maneira como deve escrever, na sua ubris de poder opinar, em vez de simplesmente relatar. Tudo isto são males que já vêm da própria universidade. E não é só em Portugal, eu já ouvi gente de outros países a dizer o mesmo, que é muito difícil encontrar gente, por exemplo, eu adoro o Vítor Quiles porque eu acho que é um gajo absolutamente miúdo, de 25, 26 anos e que vai para a frente. Por exemplo, esta semana foi chamado nazi pelo porta-voz do PSOE, quer dizer, isto é inacreditável, não é? Porque fez uma pergunta inconveniente. Quando todos os outros jornalistas estão ali para fazer as perguntas, tipo, foi ao concerto, gostou do concerto, como é que está o presidente, ele almoçou, não almoçou, o senhor fez uma pergunta, olha, você disse isto no passado, continua a concordar com isso, apesar destes casos que aparecem agora? E ele disse, olha, se fosse nazi como você, respondia-lhe. Quer dizer, isto é inaceitável, mas é o jornalista que faz o seu trabalho, que faz as perguntas inconvenientes. É muito difícil tu encontrares hoje, nos miúdos de 23, 24 anos, que saem das universidades, esta atitude. Isso é praticamente impossível. E repara como isso é tão parecido com aquilo que se passava com a presidência norte-americana. Claro. Era o caos e o escândalo que estourava sobre isto e sobre aquilo, e a pergunta dos jornalistas era se o gelado era bom. Estava lá o Zé Bibé a comer o gelado, passou metade do tempo de férias a comer gelados na praia. E pronto, e a malta a comer gelados com a testa, não é? E, portanto, as pessoas partam. E é por isso que eu digo que sistematicamente a coisa está a mudar. Agora, há um problema, e este é o problema grave que nós temos na Europa. Enquanto que nos Estados Unidos há mercado para os independentes ganharem a estrutura, certo. Na Europa, por causa da divisão linguística, da barreira linguística, não há mercado para seres bem-sucedido com projetos. Eu acho que nos países maiores ainda vá, mas em países mais pequenos como Portugal é difícil. É muito difícil financeiramente um projeto deste resistir, não é? Quer dizer, o Pedro Almeida Vieira, não sei, deve conseguir para aí 5, 10 mil euros por mês. Não sei qual é, mas ele fez um modelo que é inteligente, que é crescer à medida dos seus subscritores. E, portanto, não tem publicidade. Claro, é difícil. E não tem subsídios. E, portanto, o dinheiro que os subscritores lhe dão é o dinheiro que permite desenvolver o projeto. No dia que não tiver subscritores, fecha. Não é diferente de qualquer outro projeto jornalístico. Agora, arranjar mercado em Portugal para, de facto, teres o número de subscritores que permitam ter uma redação com nem que fosse 4, 5 pessoas, sim, é difícil, não é? É muito, muito complicado. Muito, muito complicado. Bom, vamos aqui então mudar agora um bocadinho o tópico, talvez aqui passar para o que se passou, para as coisas que aconteceram nos últimos dias em Portugal. Não vamos falar dos neonazis que saem debaixo dos cogumelos, portanto, não tenham problemas. Vamos aqui um bocadinho sobre as presidências. Não vamos falar dos anjos, não é? Os anjos. E dos anjos e da outra, coitadita. Os anjos e do acne dos anjos, que ainda é uma coisa mais terrível que os neonazis. Vamos aqui agora sobre as presidenciais. Nuno Poças, finalmente, António José Seguro apresentou a candidatura, já sabíamos que se ia candidatar, já tinha enviado um vídeo, mas fez uma apresentação, tu como seu apoiante, vistes a apresentação, o que é que tens a comentar sobre esta terceira candidatura? Seu apoiante, vais ser mandatário para o primeiro espaço. Um mandatário no linhas direitas, vá, força. Vi e na verdade não acrescenta muito àquilo que eu já aqui tinha dito noutras vezes, e tenho visto também algumas das coisas que tem dito. Eu obviamente não estou ali de acordo com uma série de coisas. Acho que ainda ontem estava a ver qualquer coisa que ele teria dito ou que tinha publicado para aí nas redes sociais por causa da questão do investimento em defesa, etc. Não estou ali. Mas, e tendo em conta que o Presidente da República não precisa
não tem que ter propriamente um programa de governo, mas tem que ter uma identidade, tem que ter uma cultura, tem que ter um desígnio, tem que ter enfim, um posicionamento, seja lá o que for, e tem que funcionar, enfim, a própria personalidade, porque é um cargo unipessoal, no fundo, a própria personalidade do candidato putativo Presidente da República nestas coisas também conta, e para mim tem pesado mais, enfim, para lá das discordâncias óbvias que tenho. O António José Seguro é uma pessoa de esquerda, eu não sou, é socialista, eu nunca fui, estamos muito longe em muitas coisas, mas, e sobretudo depois de Marcelo, e mais ainda, depois de Marcelo, e mais ainda, relativamente aos restantes candidatos que se apresentaram, e provavelmente que estarão por apresentar, acho que já duvido que ainda venha mais alguém, mas e se vier será daquele espaço político, portanto, o que na verdade até acho que pode jogar um bocadinho a favor dele, até porque acho que ele Porquê? Desculpa. Queres aprofundar essa ideia ou vais aprofundar a seguir? Provavelmente haver um candidato socialista achas que ajuda mais o Seguro? Acho por uma razão e até gostava que isso acontecesse. E tem a ver um bocadinho com esta minha ideia, que é alguém dirigente do PS, que foi líder da JS, que foi líder do partido, que foi deputado, que foi secretário de Estado, que foi ministro, que foi eurodeputado, sempre eleito pelo PS, e que conseguiu, mesmo assim, nos últimos anos, não estar alinhado nem com o PS de Sócrates, nem com o PS de Costa, nem com o PS da Geringonça, que foi atraiçoado da maneira que, enfim, toda a gente sabe, pelo PS de Costa, que teve mais do que honestidade, mas que se calhar até que teve a coragem de, num debate que teve com António Costa, dizer que o PS era um partido que estava refém de interesses e de corrupção, e portanto, e que havia todo um setor, toda uma série de elites do PS que no fundo queriam voltar a tomar conta do partido para tomar conta do Estado e de negócios, etc. Eu acho que isto é importante e é meritório. Eu não me importo nada, aliás, eu até acho importante que em democracia um partido como o PS exista. Gostava que o PS fosse, não é que fosse outra coisa, mas que tivesse outras pessoas. E acho que foi importante a determinada altura, durante os anos do ajustamento, que o líder da oposição fosse o António José Seguro, e não outra pessoa qualquer do costismo ou do secretismo, de outra coisa qualquer. E portanto, agora apareceu curiosamente alguém que esteve ligado a todas estas coisas, e que já tinha dito, ainda quando se falava só da possibilidade do António José Seguro vir a ser candidato, que ele não reunia as condições ou as características que se achariam certas para ser Presidente da República. E agora que se apresentou como candidato, lá veio o belo do Augusto Santos Silva dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, que neste momento aquele espaço político não tem ainda candidato à altura porque o António José Seguro não põe os seus requisitos. E eu devo dizer uma coisa, achando importante que o espaço do centro-esquerda, da social-democracia, enfim, da esquerda democrática, que tenha um espaço em democracia, que exista dentro do plano da discussão e do debate, mas que ao mesmo tempo não seja só uma coisa que seja mais parecida com o sanchismo ou com o socratismo do que outra coisa. Eu acho que é importante fazer com que o PS sobreviva e que tenha representação na sociedade portuguesa e nas instituições. E o António José Seguro representa isso de alguma maneira. E é outro PS, é outra coisa. O facto de nenhuma das pessoas do PS dos últimos 30 anos gostar dele, eu acho que é sinal que o homem está a fazer alguma coisa decente. E que representa de facto alguma coisa que é importante. O facto do Augusto Santos Silva não gostar e não estar confortável com isto, sendo certo que ele tem sido um dos nomes presidenciáveis que se tem falado e que não nega a sua ambição a ser candidato presidencial, ele também deixa aqui o desafio ao Augusto Santos Silva, que é, candidato-se, por favor, como dizia aquele Miguel. Não, o Simões, o Miguel Prata Roque,
o Ascenso Simões, que dizia ao Miguel Prata Roque há uns tempos, pai, tu candidata-te. Eu acho que o Augusto Santos Silva está a precisar da mesma coisa para candidato, e vamos ver quantos votos é que ele tem. E eu não tenho dúvidas nenhumas que até o eleitorado tradicional do PS, que provavelmente até hoje em dia, se calhar até está a votar noutras forças políticas, algumas até mais malévolas, que não terão grande dificuldade em voltar a votar numa pessoa como o António José Seguro e voltar àquele espaço político. Portanto, adoraria que o Augusto Santos Silva se candidatasse e pudéssemos então nessa altura ver quantos votos e que percentagem é que teria. Era bom que ele se candidatasse, tivesse menos de 5% para ter que pagar as contas todas do próprio bolso, como aconteceu à Maria de Belém. Podia ser a oportunidade de ouro, porque essas pessoas depois desaparecem, não é? Desaparecem do espaço público, a opinião delas deixa de ser relevante, ou pelo menos as pessoas, mesmo que apareçam, as pessoas já não vão olhar para ele como, tipo, se calhar até podia, não sei o que, não pode nada, já foi e não deu, não vale nada. Ninguém quer saber do que ele acha, nem do que ele pensa, nem quer ver a cara dele. Por outras palavras, tu gostavas de matar o Santos Silva politicamente? Não, gostava de que ele se suicidasse politicamente. Mas, eu não mato ninguém, pá. Eu não mato ninguém. Boa. Mas acho que sim, acho que era merecido. E depois até podíamos ver, de facto, para que lado é que cai o eleitorado do PS. E acho que o António José Seguro, pelo menos daquilo que eu tenho visto e lido e ouvido, acho que as bases do PS estão com muita vontade, de facto, que o partido lhe dê o apoio formal. E acho que isso faria muita diferença. Ainda por cima, é alguém que é capaz de captar votos à esquerda. Não é esta esquerda que tomou conta do PS, não ao Bloco, não ao PCP, não ao LIVRE. Uma esquerda mais tradicional. Não vão votar no António José Seguro. Mais autárquica. Mais autárquica, mais moderada até, o PS do Diogo Leão, da Sónia Sanfona, dos autarcas de Alpiarça, que têm sido acusados pelas elites do PS até há pouco tempo de estarem a fazer o jogo do Chega, por exemplo. Essas pessoas são mais importantes. Eu acho que o PS tinha muito mais a ganhar se houvesse mais essas pessoas, fosse mais Diogo Leão e menos Pedro Nuno Santos e menos Alexandre Leitão. Se fosse mais Leão e menos Leitão, era aqui um grande rap. Se fosse o Carneiro, isto parece um jardim zoológico. Se fosse o Carneiro, o meu slogan era mais Leão, menos Leitão. E eu acho que o António José Seguro, enfim, acho difícil que ganhe as presidenciais, mas não acho impossível. Daquilo que me tenha percebido, eu acho que o Almirante vai continuar a cair nas sondagens à medida que o tempo passa. Sim, e há uma sondagem de hoje que mostra isso, ele cai bastante, Pois. E surpreendentemente Marcos Mendes cresce. Espera aí, quais são os resultados da sondagem para os nossos ouvintes? Intercampos, o vice-almirante ou o almirante. Almirante. É que quando eu digo almirante, eu nunca me lembro do nome dele, mas se eu disser vice-almirante, já me lembro do nome dele. Isto é uma questão cerebral. Se és capitão, vem o Iglu à frente, não é? Ou Popeye. Um marinheiro. 27,3%. Ele vinha dos 30 e muitos. 27,3%. Marcos Mendes, 18,5%. Seguro, 11%. E André Ventura, que ainda não é candidato, nem se sabe se vai avançar ou não, 8,4%. E, portanto, há um crescimento tanto de Seguro como Marcos Mendes e uma queda significativa. Eu acho que isso ainda pode fazer alguma diferença, porque se o Almirante, de facto, começar a cair repetidamente nas sondagens mês após mês, talvez o André Ventura ganhe algum fogo e queira ser candidato. Sim. E isto muda tudo, não é? Sim. Claro. Torna-se imprevisível. Sim. E agora vamos ver. Quer dizer, mais imprevisível. Se haverá um outro candidato, porque, especialmente da área do PS, eu acho que é. Será que alguém pode avançar? E se esse seria o Santos Silva, não é? Daquela área descontente que não quer apoiar Seguro, das Vieiras da Silva, dessa gente toda que já demonstrou o seu descontamento, dos Medinas, se terão coragem ou vão ter que aceitar. E esse Carneiro, eu acho que o Carneiro fazia muito bem, especialmente na área, mais pela questão das autárquicas. Defini já. Acabou. Temos aqui um candidato para as presidenciais e usa o candidato das presidenciais, porque é uma pessoa de base, é uma pessoa que tem histórico no PS, não é o Pedro Nuno Santos que se imaginou um dia que iria ser o primeiro-ministro, mas é alguém que fez um trabalho e muita gente nas autarquias o conhece, muita gente nas bases do PS o conhece e podia usar que é aquilo que me parece que é o grande problema e o grande medo do PS neste momento, nem tem muito a ver com as presidenciais, mas é perder as grandes câmaras e pequenas câmaras e muitos lugares de vereadores, e isso vai ser complicado para as bases, não é? Terem que viver alguns anos fora do poder e ver o Chega a crescer nesse espaço
e a tirar-lhes muita presença aí. Nuno Loureiro, o que é que tu achas desta sondagem e como é que tu vês especialmente este balão a esvaziar do teu querido do teu querido Almirante? Assim, Tu ainda não tens candidato, não é? Quem? Tu? Eu? Sim. Eu tenho. Amaral Dias. Eu tenho candidato. Mas a Joana formalizou. Como não tenho candidato, tenho candidata. Mas a Joana formalizou? Formalizou, sim, senhor. Fez uma intervenção no Martim Muniz. Pois foi. Mas lá está, não passa. Desculpa, claro que não sim. passa na comunicação social. Não, eu acho que em termos de... Há aqui uma vantagem... E nem aparece nesta sondagem, quer dizer, que é uma coisa... Isso não ajuda, não é? Vieira, Isso não ajuda. Mas eu estou convencido que a Joana pelo menos terá algumas coisas positivas daquilo que ela tem falado e tem sido o seu programa de ação, as coisas positivas para a campanha. Porque uma das coisas que... Achas que fará uma abordagem ao Almirante como fez ao Pedro Nunes? Vai de certeza fazer. Não, porque ela tem os debates agora, que de outra maneira não tinha. Agora, portanto, acho que ela vai fazer uma campanha diferente, porque ela vai ter a oportunidade de debater com as pessoas. E o que é uma justiça, parece-me, face às coisas que ela tenta perguntar. Até porque aquele registro de campanha que ela faz mais de rua, etc., também não dá para passar a mensagem propriamente mais profunda que se tem, não é? Mas olha, contra o Almirante para ela, independentemente de eu acabar no debate por lhe dar razão em muita coisa, porque estou aqui a conseguir imaginar, mas acho que depois assim, para o grande país... Calhar. Aí é que está o problema, o problema é... Mas quer dizer, acho que as pessoas não têm que ter vergonha de ser minoritárias. Não, claro que não. Eu já me resignei nesse aspecto. Agora, há aqui uma coisa, e eu desafio os nossos ouvintes, porque antes de se saber que ia haver eleições legislativas, já havia a questão das presidenciais. E a Joana Amaral Dias deu uma entrevista muito gira no NAU, na altura... explicar porque estava a ponderar ser candidata. Depois houve o problema das eleições legislativas, ela acabou por assumir também ser candidata aí, agora está... Eu acho que tudo isto deu uma grande confusão, o calendário não foi simpático, mas de qualquer maneira, regressando àquela entrevista, houve ali 2 ou 3 pontos que eu acho que são importantes. E que para mim são fundamentais. Eu percebo que sejam minoritários, mas deveriam ser maioritários o suficiente, pelo menos para terem eco no Parlamento e para terem eco no sistema mediático. A primeira questão prevê-se tem a ver com o discurso da imigração e toda esta questão da imigração, que foi descoberta agora, quer dizer, nós andamos a falar disto aqui há anos, no Linhas Direitas, mas agora é que se descobriu que era um problema. Mas ninguém fala do que está a montante. Eu também tive a oportunidade de escrever sobre isto. Quer dizer, ninguém fala de que temos o problema, não podemos ter imigrantes. Depois vêm os outros e dizem não, nós temos que ter imigrantes por causa do inverno demográfico. Então e o inverno demográfico? Quais é que são as medidas que estão a ser tomadas para tentar inverter a questão do inverno demográfico? Quais é que são as medidas que estão a ser feitas para estimular a natalidade? Já se estudou e se percebeu porque é que Portugal, a taxa de natalidade cresceu subitamente nos últimos 20 anos de uma maneira absolutamente extraordinária, que passámos de um dos países que no Ocidente que ainda tinha uma taxa de natalidade razoável para, de repente, no espaço de uma geração, 20 e tal, 30 anos, passámos para um dos países que tem das piores taxas de natalidade do planeta. Porquê é que isto não se faz? Isto não é política. Não é política. Não é o objetivo do Estado de proteger a sociedade portuguesa, de proteger a nossa cidadania, garantir que temos uma taxa de natalidade, ou ajudar a que temos uma taxa de natalidade que sustente, ou que garante a sustentabilidade à população portuguesa autóctone, não é uma missão importante do Estado? O facto de nenhum candidato a Presidente da República falar sobre isto,
ou nenhum partido político fala sobre isto na Assembleia da República. Não há uma definição completa do sistema político em relação a uma coisa absolutamente fundamental para o nosso futuro? É uma boa pergunta. A única pessoa que eu vi até agora falar de taxa de natalidade foi a Joana Amaral Dias. E depois a taxa de mortalidade. Portugal, desde o Covid, do pós-Covid, desde 2021, temos uma das taxas de mortalidade mais alta, com o maior dos aumentos da taxa de mortalidade na história do nosso país. Por isso aconteceu. Ninguém quer saber. Portanto, temos uma taxa de natalidade baixíssima, taxa de mortalidade elevadíssima. Ninguém quer saber. Isso não se discute. Temos um aumento brutal da taxa de mortalidade, não é a certificação de que as políticas de saúde que foram seguidas nos últimos anos foram completamente erradas. Porque fala-se do Serviço Nacional de Saúde, mas a grande consequência de não ter saúde para os portugueses é que morrem mais cedo, vivem menos. Isto é um falhanço da política. Portanto, a questão da natalidade e da mortalidade tem a ver com o bem-estar da população. E esse é uma dos primeiros garantes, quanto a mim, da presidência da República. Mas, Nuno, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Diz. Relacionado com isso, achas que ela ainda aos debates consegue levar esse tópico? Porque nós vimos nas últimas eleições, houve coisas que deviam ter sido discutidas, nós já falámos aqui, por exemplo, a questão da e tudo, e que não foram discutidas. Achas que ela entrando pode fazer essa discussão e trazer esses tópicos? Vitor, espero que sim. A única coisa que eu sei é que ela fala neles e mais ninguém fala. Portanto, eu tenho essa expectativa. Estou satisfeito que ela seja candidata, porque acho que pode trazer... também tenho as minhas opiniões como é que ela deve fazer e como é que deve fazer a campanha. E não acho que deve provavelmente ser a mesma campanha que fez para as legislativas, nem seguir o mesmo registro nem o mesmo tom. Acho que deve ser feito de maneira distinta, até porque estamos a falar da presidência da República, portanto um cargo com outra importância institucional do que provavelmente a eleição para a Assembleia da República. Ponto final. Agora, pondo isso, acho que sim, acho que sabendo ao que vem, tendo em conta as entrevistas que ela deu e o manifesto que tinha apresentado, ou os pontos que ela tinha apresentado nessa entrevista que eu estou a falar na NAU, e que está na internet, pode ser vista. Era a questão da taxa de natalidade, e depois a questão da soberania, que mais ninguém trata, porque a ideia do Almirante da soberania é um investimento na defesa. Eu até posso, em parte, achar que isso sim, e acho que somos obrigados a isso, até por força das circunstâncias, nomeadamente a pressão de Donald Trump, etc., questões internacionais, isso está em causa. Mas a questão da soberania face a Bruxelas. A forma como nós acatamos as vontades do Diretório de Bruxelas sem haver qualquer espécie de discussão. E, nomeadamente, para mim, que é bastante caro, e eu sei que é uma porta-bandeira da Joana Amaral Dias também, a liberdade de expressão. E, portanto, o que nós, enquanto país, temos que ter uma campanha para a presidência da República que tenha a capacidade de discutir os nossos direitos fundamentais, se eles estão a ser postos em causa. Portanto, se a nossa liberdade de expressão está a ser posta em causa pelo governo, não está a ser posta na prática ainda, podemos considerar a questão dos apoios à comunicação social um bocadinho nessa onda. Eu até acho que deixei o tiro pela culatra, mas pronto, as pessoas justificarem o dinheiro que receberam, resolveram começar a bater na Spino Viva e no Luís Montenegro. Portanto, a coisa não correu bem nesse aspecto, mas as declarações do Primeiro-Ministro, do antigo Ministro dos Assuntos Parlamentares, que entretanto saiu, da deputada responsável do PSD pelo discurso do 25 de Abril, vão todos no sentido da regulamentação e da implementação de mecanismos de censura do discurso nas redes sociais. Isto está claramente dito, vem em consonância com aquilo que são as declarações também dos eurodeputados do PSD, Bugalho e Lídia Pereira, com artigos publicados no Público, em defesa do Democracy Shield e da agenda, precisamente, de controle das redes sociais por parte da von der Leyen e da Comissão Europeia. E, portanto, nós temos aqui uma abdicação da nossa soberania nacional em relação a muitas coisas, mas, em particular, aos nossos próprios direitos, liberdades e garantias fundamentais. Eu não vejo mais ninguém. O Marcos Mendes vai falar disso, não acredito. O António José Seguro vai falar disso, mas se falasse, ficaria impressionadíssimo.
E pronto, e então aí, kudos, não é? Força, vamos embora. Espero que sim, mas eu não acredito. Até agora, só a Joana é que tem falado nesse aspecto. Portanto, temos uma questão de soberania, temos a questão da população e a questão dos direitos constitucionais. Quer dizer, nós tivemos uma Constituição que foi abertamente infringida durante a pandemia Covid e que todos os agentes políticos, 23 acordos do Tribunal Constitucional, são muito claros a dizer que a Constituição foi infringida, que os nossos direitos, liberdades e garantias fundamentais foram infringidos pela ação política de Marcelo Costa e quem aprovou essas medidas nos seus diferentes, seja no governo, seja na Assembleia da República. Esses direitos foram infringidos, não aconteceu nada, a impunidade é completa e, portanto, nós preparamos mais uma vez para ter uma eleição presidencial como tivemos em 2021, em que estávamos em plena pandemia, em plena estado de exceção, em plena ilegalidade constitucional, e nada disto foi parte sequer de um debate ou de uma discussão de como é que se havia de lidar com a pandemia ou como é que se havia de lidar com isto ou com aquilo. E, portanto, aquilo que eu vejo por parte dos agentes políticos, mais uma vez, como governo, como Luís Montenegro, enquanto ainda líder da oposição, poderia fazer. Como se imagina, claramente, que o Almirante não tem problemas nenhum em fazer, já que ele foi a cara de muito daquilo que se fez no tal combate, na guerra, entre aspas, contra o Covid. De achar que é esta gente que vai defender os nossos direitos, liberdades e garantias, ao invés de irem alterar a Constituição, que é para lavar o crime constitucional que fizeram em 20 e em 21, que é aquilo que se preparam para fazer, é aquilo que o projeto do PSD de Luís Montenegro se preparava para fazer, e nós tendo a possibilidade de haver uma reforma constitucional, uma revisão constitucional durante este próximo mandato, e sendo o Presidente da República o garante do cumprimento da Constituição e o anterior aquele que mais a infringiu durante estes 2 anos em causa, isto também tem que ser debatido enquanto campanha para a presidência da República. E o meu problema no fim disto tudo é muito simples. É que não se debate nada de importante, que as pessoas têm medo, têm vergonha, não é popular, não querem chatear ninguém, andam a falar do acessório, falam de tretas dos apoiantes do A, do B, do C, do D, do E, do F, e do casinho, e do que aconteceu aqui, acolá, e das sondagens, e disto e daquilo. Mas da soberania nacional, da sustentabilidade da população nacional, do garante da Constituição Nacional, disso ninguém fala nada. Portanto, eu nesse aspecto tenho a expectativa que a Joana Amaral Dias, pelo menos, consiga fazer isso nesta próxima campanha eleitoral. E acho que só isso é um serviço público pelo qual as pessoas deviam estar gratos, em vez de olharem com desdém, só porque estamos a falar de candidaturas que têm pouca representação eleitoral. Quase como se isto fosse um concurso de quem é que é o mais cool do recreio da escola, em que o mais cool é aquele que tem muitos votos e muita representação, e os outros que têm poucos é que estão nas frinjas não são cool. Não é assim. E daquilo que eu vejo, os temas mais importantes estão aqui deste lado. Portanto, eu desejo a maior sorte à Joana, e coragem e força, porque nada disto é fácil, e que ela tenha a possibilidade, de facto, para estes assuntos, pelo menos estes 3 que eu aqui falei, em cima da mesa. Acho que o país só podia ganhar com isso. E depois talvez não fossem questões tão minoritárias, porque pelo menos algumas pessoas que comecem a olhar para a importância que esses assuntos têm, uma vez eles falados, eles tornam assuntos mais populares. E termino, porque isto nos outros países na Europa, na reação que está a acontecer precisamente ao status quo político-mediático em conluio com Bruxelas dos últimos anos, que em Portugal o representante é a Ventura e os seus 23%, falam nestes temas, falam de soberania verdadeiramente, falam de temas como a natalidade, falam
falam destas questões absolutamente estruturantes para o futuro dos seus respectivos países. Mas o André Ventura não faz nada disso. E, portanto, é por isso que eu digo repetidamente que ele ocupa um espaço que não respeita e não representa verdadeiramente. Então, deixa-me fazer alguma pergunta, antes de terminares. Tu achas que se o Ventura não se candidatar e não precisa dar o apoio à Joana Amaral Dias, ela Isso pode... não dará nunca, não é? Sim, mas esquecemos isso. Ela pode ter um discurso que vá atrair pessoas que votam Chega, falando dessas questões que tu mencionaste? Eu acho que nós temos aqui uma coisa que ainda não descobrimos. O Chega tem duas dinâmicas. O Chega tem uma dinâmica securitária que adora o Almirante e que achou muito bem as máscaras e não sei o quê, e a Constituição. O Chega versão Ventura da cerca sanitária aos ciganos. Certo. E depois há o outro Chega. Há o tal Chega que eu estou a falar, que deveria ter estado na CIPAC e não estava a falar, que devia estar em Bruxelas alinhado com os Patriots ou com o ICR, contra as diretivas de Bruxelas, tal como o próprio Ventura a pedir mais dinheiro para as pensões também não está. Pronto, portanto, há aqui dois Chegas. Eu suspeito que grande parte dos 23% do Chega não seja o Chega deste espaço que eu estou a falar. É um descontentamento mais comezinho e mais rasteiro, mais popular e superficial, ao qual o Almirante responde muito bem também. E que o Almirante, mesmo tentando fugir deles, se as sondagens forem assim, vai ter que falar para essa gente. Se o Almirante for esperto e na questão da Covid, até se deixar de ser a cara do sistema opressor que foi ali montado, não é? E passar a ser o tipo que até diz, eu na altura não podia ter uma opinião, se eu fosse presidente, se calhar até tinha feito as coisas de outra maneira, mas eu sou um soldado e faço aquilo que mandam. Se eu fizer isto, está resolvido o problema, se calhar em 70%, 80% do eleitorado Chega. E o outro que sobra, esse sim, pode sentir-se, pode sentir algum apelo neste discurso da Amaral Dias, talvez. Agora, é por isso que eu não sei como é que esta é a dificuldade do Ventura. O Ventura não consegue ter salvo o Ventura, que tem cara podre, para dizer uma coisa e o seu contrário, numa mesma entrevista, mas com pezinhos de lei, aquilo até passa. Salvo ele ser o candidato, não estou a ver como é que ele descalça a bota, porque ou vai para um lado ou vai para o outro. Agora, eles se calhar um dia destes fazem um estudo de opinião, chegam à conclusão que aquela malta que eu estou aqui a falar, que defende, por exemplo, estes 3 pontos muito simples que eu aqui elaborei, aquilo só que vale 2 ou 3% do eleitorado, enquanto que o resto vale 20%, o Chega passa a ser outra coisa. Porque o Chega, eu não acho que o Chega seja um partido que seja verdadeiramente antissistema. O Chega só quer ocupar o sistema. É uma coisa muito diferente. Não quer mudar o sistema. Quer ocupá-lo. E essa diferença é fundamental. E, portanto, se tiver que ir por onde está o caminho do Almirante, vai por onde está o caminho do Almirante. Ponto final. Ok. Nuno, possas, antes de irmos para as linhas, um último comentário teu sobre... Não tinha muito mais. Estava à espera na verdade não estava à espera que não dissesse outra coisa, mas a minha ideia também é um bocadinho essa, ou seja, não acho nada que outro candidato igualmente ou mais antissistema ganhe como não candidatura do Ventura. A expressão do Nuno é exatamente essa. Acho que o Almirante cobre muito bem todo o espaço da carreira das pessoas que votam no Chega nas legislativas. Acho que aquele Chega que não foi securitário na altura da Covid é se calhar equivalente às pessoas que votam no PS, no PCP, no Bloco, no PSD, no LIVRE, em qualquer coisa. E que na altura também não achou particular graça e que não alinhou com a narrativa dominante. Portanto, é minoritário em praticamente todos os partidos. As coisas são o que são.
E, portanto, não acho que o país não está largamente preocupado com que coloquem em causa as grandes liberdades e garantias. Mediaticamente, muito menos, portanto, mediaticamente estamos sempre preocupados com revisões constitucionais para que virem o país à direita. Aliás, até que já vamos falar sobre isso esta semana, mas até relativamente ao problema editoriais e coisas do género, o país está a virar à direita, o governo está a virar à direita, como se isso fosse um problema só por si. Portanto, não há uma grande mobilização para esse tipo de coisas. E acho que há mais simpatia com a cerca sanitária dos ciganos do que o resto. Agora vai ser um jogo de sombras até ver, até percebermos o que o Ventura vai decidir fazer ou não. Acho que internamente há muitas pressões para aquele candidato. Eu percebo as hesitações, mas acho que é importante. A Presidência da República tem esta vantagem, que é de facto os pequenos podem colocar algumas coisas em cima da mesa porque têm os debates. Não é pelo tempo que vão ter nos telejornais, porque não vão ter. 30 segundos hoje, 20 segundos amanhã. Mas tem os debates e isso pode faz diferença relativamente às relativas. Não tens um debate dos pequeninos, não é? Que parece que são todos meios tantãs. Nas últimas eleições o Maia conseguiu trazer tópicos, por exemplo, pois é, liberal, e vindo de um partido que na altura não tinha quase presença nenhuma. Sim, não é? sim. E revelou-se. Não era uma pessoa. Sim, revelou-se. Ninguém está propriamente às espera daquilo. Esse tipo de coisas pode acontecer. Depois não esquecer, acho que não há este ano até ver ainda não há time de Rãs, portanto que era sempre alguém que também capitalizava muito o voto de protesto, que era não gosto nenhum para isto. E ainda não há, e também pode haver, e portanto isso também dispersa muito o descontentamento generalizado, tem muito por onde ir, não é? Isso dificulta muito as contas, mas pronto. Okay. Vítor, desculpa lá, posso fazer aqui uma coisa? Força. Eu sei que estou farto de falar, mas acho que o calendário, o Ventura teve muita sorte com o calendário. E, por exemplo, acho que a Joana teve azar. Porque se fosse ao contrário, o Ventura ia ter um outro ato eleitoral antes das legislativas, onde se arriscava a ter uma margem de votos próxima daquela que teve nas europeias, não é? Que está a 9% aí nessa sondagem, porque o resto foge-lhe para o Almirante. E, portanto, iria para uma posição muito mais fragilizada a seguir para eleições legislativas. E, por outro lado, acho que as umas autárquicas no meio que poderiam não ser sim, eu acho que eles vão ter sucesso. Eu acho que mas agora com os 23% entram nessas autárquicas de peito feito, não é? O último resultado foi ótimo, não é o das europeias. E tem a ver com a base territorial, tem a ver com a base territorial onde eles estão, e portanto, eu acho que qualquer que seja vai crescer e, portanto, permite não estar a chorar nem haver problemas. Agora, era completamente diferente, que ele, em última instância, agora pode abdicar de sequer às presidenciais, porque já tens lá os 23 no saco, e depois as autárquicas, que está aqui um bocadinho de vitória, e para dentro dos próximos 2 anos está descansado a viver dos seus 23%. Portanto, correu-lhe muito bem. É o líder da oposição. Exatamente, como líder da oposição, segundo o maior partido. Já para a Joana Amaral Dias correu pessimamente, ela teve azar. Porque se ela tem tido a possibilidade de fazer as eleições presidenciais, como era suposto terem acontecido, em que ia aos debates, etc., participava, e se calhar tinha ali 2 ou 3% dos votos, ou 4% dos votos, uma coisa assim deste género, que depois, a seguir, passado uns meses, ou passado um ano, iria tentar capitalizar, dizendo que vale a pena votar útil na Joana, porque esta percentagem de votos permite eleger um grupo de lista para a Assembleia da República, ela perdeu esse elan. E, portanto, acabou a fazer uma campanha onde, claramente, eu conheço várias pessoas, porque ou de comentarem o programa, ou de amigos meus, ou nossos ouvintes, até que falaram e disseram, porque nós falámos aqui bastantes vezes da Joana,
e disseram, pá, olha, eu até ia votar nela, mas depois acabei a votar no Ventura porque é mesmo para esfregar na tromba do descontentamento do sistema. E pronto, e, portanto, é o voto útil do voto de protesto, que o Ventura capitaliza. E, portanto, é uma situação complicada. As presidenciais abriam aqui, de facto, caminho, se tivessem sido ao contrário, para outra situação. Portanto, eu acho que, nesse aspecto, a política também, como em tudo, também é o momento em que as coisas acontecem. Muito bem. Depois desta discussão, vamos então antes de acabar, às linhas direitas. Começo por ti, me possas. Eu vou aproveitar agora, porque acho que aqui no prédio isto parece Tiarão e agora a coisa está um bocadinho mais silenciosa. Mas fazer aqui uma nota um bocadinho fora destes tópicos todos e daquilo que também está aqui na ribalta e na mão de cima e de que nós não falámos. Vinha trazer aqui um tema que, enfim, porque começa o verão, daqui a relativamente pouco tempo, e eu hoje passou-me qualquer coisa pelos olhos em que falava já dos alertas de incêndio e das capacidades que nós temos e que não temos, e do calor que agora vem para os dias não sei o quê, portanto, para as pessoas estarem mais atentas a isso, etc. E eu, como não percebo nada de incêndios, só, no fundo, resumo basicamente nesse tema e em muitos outros na minha vida, a apelar um bocadinho ao meu bom senso e tentar descobrir as pessoas que falam sobre esses temas e que sabem de facto alguma coisa sobre isso e perceber dessas várias é que eu me identifico e acho que têm mais razão ou pelo menos mais lógica naquilo que defendem. Uma delas é o Henrique Pereira dos Santos, que há muitos anos que anda a chover no molhado sobre estes temas. E agora que foi, enfim, que foi apresentado também o programa do Governo, que chega ao verão, eu acho que talvez fosse uma boa altura para nós começarmos a falar sobre isto a sério, antes que volte a acontecer qualquer coisa. Se não acontecer este ano, acontecerá em breve. Uma coisa como aconteceu aí há quase 10 anos, em Pedrógão, e queria deixar aqui essa nota porque, enfim, não sei se alguém com responsabilidades que nos costumam ouvir ou não, mas acho que é importante começarem não digo a pensar sobre isso, mas pelo menos a tentar minimizar possíveis danos. E era só isso. Minha linha continua em Espanha, mas mais para as pessoas que finalmente começaram a falar em Portugal. Penso que o programa do Contracorrente no Observador foi muito, muito interessante. A presença de Diogo Novo, do nosso Gonçalo, de Doroteia Cevada, mas também gostei muito da intervenção tanto de José Manuel Fernandes como da Helena Matos, que mostraram ter um bastante bom conhecimento da situação e do histórico. E era bom que estas pessoas falassem mais, continuassem a falar mais, pelas questões que nós já levantámos aqui, porque Espanha é muito importante para Portugal. Se o plano de Pedro Nuno Santos continuar, Pedro Nuno Santos não, desculpa, Pedro Sanches continuar, são parecidos, quer dizer, um é que conseguiu e não era... Tinha um sogro que tinha uns estabelecimentos duvidosos, o outro... E eram os dois carismáticos e lindíssimos, e fazedores, como se tem visto. E se o plano continuar para a frente, nós temos um problema muito sério da democracia e até de território em Espanha, e pode afetar, penso que foste tu que estás no Observador, não possas, de que... Quer dizer, se houver uma Catalunha, um País Basco independente, isto pode ser problemático para Portugal a nível económico e a nível social. Portanto, deixo aqui a minha palavra de gratidão a estas pessoas. Vocês sabem que eu bato muito, falo espanhol desde os 3 anos de idade, tenho uma proximidade à Espanha, hoje vivo aqui e, portanto, acho estranhíssimo que em Portugal não se dê tanta importância como se devia dar ao país vizinho. Porque é necessário, Portugal tem que perceber que é um país pequeno ao lado de um país grande que controla muito da nossa economia. Grande parte das lojas nos centros comerciais que vendem a roupa, vendem tudo e mais alguma coisa, são espanholas. Muitas pessoas trabalham para empresas espanholas ou grupos espanhóis que cada vez mais controlam a economia. Portanto, é preciso ter essa informação. Okay. Pronto, fico-me por aqui. Nuno, o teu
A tua linha direita, qual é? Quer dizer, não é por acaso é direita, não é? Mas atenção, as linhas podem ser tortas, nem sempre são direitas. No meu caso, eu queria falar, queria duas linhas, uma muito rápida sobre cartazes, porque eu andei estas últimas semanas constantemente no aeroporto a viajar para um lado e para o outro, e apanhei, sempre à vinda do aeroporto, apanhei ali dois cartazes que me ficaram na retina. O do PS, que era o IVA zero, ainda da campanha do Pedro Nuno, e que, quer dizer, de facto aconteceu ali alguma coisa no Partido Socialista e na comunicação do Partido Socialista e na propaganda do Partido Socialista, cujo a qualidade, goste ou não se goste, ou a eficácia, digamos assim, foi por água abaixo. Porque as cores que escolhem naquele candidato, eu desafio quem ande o cartaz. O cartaz deve estar espalhado pelo país inteiro, não é? E, portanto, quem veja aquele cartaz do IVA zero, preste um bocadinho de atenção, porque vai ver que à distância aquilo que vê é zero Pedro Nuno. É o que se vê. É a fotografia dele, zero Pedro Nuno. O que era uma pista. Pedro Nulo. Pedro Nulo. E eu lembro-me várias vezes de tu, porque tu chamavas de Pedro Nulo, e eu vejo aquele cartaz e penso no Pedro Nulo e penso no zero, no Pedro Zero. E, portanto, aquilo de facto está muito mal feito. O segundo cartaz é uma espécie de cartaz pós-eleitoral de Luís Montenegro e da AD com o slogan Portugal não pode parar. Eu acho que é pós-eleitoral porque eu não andei por ele antes das eleições, e portanto eu imagino que tenha sido a seguir às eleições. Portanto, eu pelo menos só andei por ele a seguir. Seja antes ou seja depois, irrita-me particularmente o cartaz, porque é mais uma vez a tentar viver à conta do professor Cavaco Silva e daquilo que foi feito nos anos 80, como se Luís Montenegro fosse Cavaco e as razões pelas quais foi a votos tivessem sido parecidas com as quais Cavaco foi a votos. Nada disso é verdade, e a única coisa que é verdade é que Portugal não pode parar era o slogan do professor Cavaco Silva em 1991. E foi um slogan importante, uma altura muito importante do país. E irrita-me esta apropriação baratinha. Primeiro porque acho que é ineficaz, porque quem tem a memória vai ver que é um aproveitamento. E, portanto, sai o tiro pela culatra. E, portanto, para isso basta ter mais de 40 anos e ser atento ao fenómeno político. E, em segundo lugar, porque é pela real imitação. Sejam originais. Criem as suas próprias condições para serem bem-sucedidos e para as pessoas votarem em vocês, não estejam a viver à sombra da bananeira daquilo que foi o legado do professor Cavaco Silva. Chateia-me, é uma coisa que me chateia. Finalmente, muito rapidamente, de facto tive na Hungria, tive a oportunidade de estar na Hungria 2 vezes nos últimos 15 dias. Primeiro porque fui à CIPAC, eu penso que falámos brevemente sobre isso quando fizemos o programa da semana passada, sobre os certames que andavam a acontecer lá fora, estávamos a falar um bocadinho sobre a realidade europeia, portanto não vou falar muito sobre isso, e fui novamente esta semana, estive novamente em Budapeste, que é uma cidade maravilhosa, porque a convite do Instituto Danúbio fui dar uma pequena conferência, portanto no meu trabalho académico. Eu ainda pensei que ela fosse gravada, depois poderíamos passá-la aqui no nosso canal, mas não foi. Estava outra conferência a acontecer ao mesmo lado, noutro edifício, acho que foi essa a razão, portanto, enfim, não há registro, mas não interessa. Adiante, o que eu queria dizer era que alguma impressão sobre Budapeste, que eu já não ia lá há 20 anos, de facto é uma cidade que cresceu muito, que evoluiu muito, e que me impressionou pela positiva em vários aspectos. Um deles é que think tanks como o Instituto Danúbio, estamos a falar de um instituto com umas instalações absolutamente maravilhosas, no Castelo, em Buda, a olhar para o Danúbio, condições de topo para este tipo de eventos como aquele em que eu participei, mas condições de topo, como eu não vi em nenhuma universidade portuguesa, nunca.
com condições que de facto são únicas. E depois, pelo aquilo que eu percebi e das pessoas com quem tive a oportunidade de conversar, uma nota muito simpática para a Embaixada Portuguesa que estava presente em várias das coisas e iam muito bem os portugueses todos que por ali andavam. E de facto 5 estrelas, mas a visão que eu vim de lá foi, primeiro, que think tanks como aquele há muitos, é uma coisa que impressiona, porque em Portugal não há nenhum, ou há um ou dois, e nenhum com aquele tipo de condições, com ligação direta à academia, com as pessoas que fazem parte dos think tanks são fellow residents e dão seminars e courses na universidade. Portanto, há uma interação entre todo o trabalho que se faz de pesquisa por muita gente internacional, este género de coisas que eu fui fazer, que eles chamam para depois fazerem a ligação com a própria academia, e que a academia faz produção académica e depois estes institutos fazem produção de conteúdo de reflexão ideológica e crítica, etc. E, portanto, vi claramente um país que se preocupa em pensar a si próprio, o seu próprio futuro, e o futuro da União Europeia e do mundo, de tudo o oposto daquilo que eu vejo em Portugal. Vi também uma cidade altamente civilizada, e vou contar aqui uma coisa que se calhar pode parecer pomezinha, mas que me impressionou. Foi mais do que uma pessoa que eu via à minha frente simplesmente passar e ver um pedaço de lixo no chão e apanhá-lo. Isto é uma coisa que não se vê em Portugal. E não há lixo no chão. Não há lixo no chão. Tal como não há nenhum problema a uma senhora ou uma rapariga jovem, ou um grupo de raparigas jovens, não rapazes, mas raparigas em particular, às 3 da manhã atravessar a cidade inteira de uma ponta à outra. A criminalidade é uma não questão em Budapeste. E há 20 anos era uma cidade com imensos problemas de segurança, há 20, 30 anos. Uma cidade daquele tamanho é uma coisa verdadeiramente assombrosa. E, portanto, a segurança é impressionante, a limpeza e o espírito cívico impressionante. Os próprios taxistas que não falam bem inglês, a maneira como o sistema está feito, é todo para as pessoas terem muita confiança de que não vão ser enganados nem abusados, etc. Portanto, não tem nada a ver com aquela cidade que eu vi, de facto, em 2003. É outra cidade e impressiona. Politicamente, percebo que o Orbán está em dificuldades, as pessoas apreciam o legado político, mas há muita corrupção, há muitos relatos de corrupção, corrupção ligada à família, inclusive próxima do próprio primeiro-ministro. E, portanto, há uma expectativa de que haja agora, nas próximas eleições, que serão não daqui a muito tempo, que ou o Orbán terá que fazer uma coligação de recurso, ou muito provavelmente poderá perder as eleições, o que eu acho que terá consequências importantes, porque neste momento, de facto, o trabalho académico e de reflexão intelectual, onde se está a pensar uma Europa alternativa a esta Europa centralizada e socialista em Bruxelas, está a ser feito muito no leste, e em particular, em parte, nesta tal rede de think tanks e tudo isto que existe na Hungria. Não é à toa que o CIPAC europeu de facto, teve lugar também na Hungria. E, portanto, eu registro com pena estes relatos de corrupção, que são graves e, portanto, devem ser punidos, obviamente, eleitoralmente, se o líder político em causa não é capaz de tomar conta do assunto. O facto de a corrupção prejudicar eleitoralmente e estar a risco de perder as eleições atesta o caráter liberal e democrático do sistema, parece-me, é uma evidência, e fico com a esperança de que parece que a alternativa, o candidato alternativo também é oriundo originalmente do Fidesz, que aliás não é o mais à direita que existe na Hungria, portanto vamos ver o que é que essas eleições vão dar no futuro, tendo eu a esperança que pelo menos naquilo que é a contribuição de reflexão
ideológica para a Europa que está a vir de leste, não só na Hungria, mas da Polónia também, por exemplo, que uma mudança, como foi no caso da Polónia para o Tusk, que em algumas coisas mudou alguma coisa, mas que no essencial não mudou muito, que seja um bocadinho também nesse aspecto que passa a acontecer na Hungria. Portanto, vamos assistir a isso com expectativa. Muito bem. Fica aqui então a linha direita, ou as linhas direitas do Nuno. Esta semana foram várias. Hoje abusei. Os cartazes, eu gostei dos cartazes, especialmente do meu querido Pedro Nulo. Bom, terminamos assim o programa desta semana, mas deixem-me dar-vos aqui as indicações dos nossos sites e das nossas redes sociais. Já sabem, podem nos seguir no nosso site linhasdireitas.net, o verdadeiro Linhas Direitas, atenção, não se enganem. Depois podem nos seguir no YouTube, Facebook, no X, no WhatsApp, no Telegram, no Spotify e iTunes, onde nós vamos partilhando artigos e informações que também falamos aqui. Temos algumas hoje já para partilhar. E já sabem, para a semana estaremos de volta. Um abraço a todos. Pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.